Dando continuidade aos nossos critérios de classificação dos ácidos, vamos agora para o quarto critério, que é quanto à volatilidade. E aí você vai verificar que os ácidos podem ser voláteis ou fixos. Quando é que um ácido é volátil? Quando ele tem um ponto de ebulição baixo. Em geral, utiliza-se como referência 100 graus Celsius. Quando o ácido tem um ponto de ebulição menor do que 100 graus Celsius, se você abrir, por exemplo, um frasco contendo um ácido desse, como o ponto de ebulição é relativamente baixo, aos poucos algumas moléculas desse ácido começam a evaporar, passar da fase líquida para a fase de vapor. E aí, alguns deles são perigosos, porque são fortes, podem ser ácidos fortes, corrosivos, e aí você iria inalar, respirar vapores de ácidos. Tem que se ter muito cuidado ao manipular os ácidos voláteis. Num laboratório, nós só devemos fazer isso em uma capela, que é um aparelho que tem um exaustor, que aí vai ficar colocando para fora daquele ambiente onde você está, esses vapores corrosivos de um ácido volátil. Então, eu procurei colocar aqui uma maneira de você memorizar ou aprender alguma coisa em relação a isso. Os ácidos voláteis, você pode colocar aí na sua cabeça que os hidrácidos são voláteis. Então, isso é uma regra importante. Os hidrácidos são ácidos voláteis. HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN são ácidos voláteis que têm um ponto de ebulição baixo. Os oxiácidos têm alguns poucos voláteis. A maior parte dos oxiácidos são fixos, tá certo? Entre esses poucos oxiácidos voláteis importantes, eu coloquei aqui o HNO2, ácido nitroso, o HNO3, ácido nítrico, e o HClO3. Se você quiser dar o nome do HClO3, ó, menos 6 do oxigênio, né, porque dá 3 vezes menos 2 dá menos 6, o hidrogênio mais 1, o cloro fica mais 5. Mais 1 e mais 2, vamos lembrar, hipouso. Mais 3 mais 4, uso. Mais 5 e mais 6, ico. E mais 7, perico. Então aqui está dando mais 5, é ico. É o ácido clórico, HClO3. Existem outros, né? De forma que você não tem essa obrigação de decorar quais são todos os oxiácidos voláteis, porque essa é uma informação desnecessária. Agora observe, o ácido nitroso e o nítrico devem sempre ser manipulados em uma capela, que tem um exaustor para jogar os vapores corrosivos desses ácidos para fora do ambiente. E o ácido nítrico é extremamente perigoso, porque usando a regrinha do Linus Pauling, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 2. É um ácido forte. Já o ácido nitroso, 2 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 1. É um ácido moderado. Um ácido orgânico importante que é volátil é o ácido acético, cujo nome oficial é o ácido etanóico. Aqui a fórmula dele é um ácido carboxílico, lá da química orgânica, ele é o ácido presente no vinagre. Por isso que quando você abre um recipiente que contém vinagre, você começa a sentir aquele odor característico dos ácidos, que no caso aí é o ácido acético. Então, os hidrácidos são voláteis, alguns oxiácidos importantes, principalmente o nitroso e o nítrico, e o ácido acético é um ácido volátil também. Os fixos possuem ponto de ebulição alto, tomando como referência, eles têm um ponto de ebulição maior do que 100 graus Celsius. Então é a maioria. A maioria dos oxiácidos são fixos, tem um ponto de ebulição alto. Por exemplo, o ácido sulfúrico tem um ponto de ebulição de 340 graus Celsius. O ácido fosfórico tem um ponto de ebulição de 213 graus Celsius. E o ácido bórico, H3BO3, tem um ponto de ebulição de 185 graus Celsius, ok? Então, é bom que você saiba disso, que os ácidos quanto à volatilidade podem ser voláteis, que é o que tem um ponto de ebulição relativamente baixo, e fixos, aqueles que têm um ponto de ebulição bem mais alto. E aí, todo aquele cuidado que você tem que ter ao manusear ácidos voláteis, isso só pode ser feito em um ambiente que tem um exaustor, para que retire aqueles vapores corrosivos e você não tenha contato com esses vapores.
Vamos continuar com o quinto critério de classificação dos ácidos. Um quinto critério também importante de classificação dos ácidos é quanto à sua estabilidade. E aí, quanto à estabilidade, os ácidos são classificados como estáveis e instáveis. O que é um ácido estável? É aquele que não sofre decomposição nas condições ambientes, que é a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. A grande maioria dos ácidos é estável, ou seja, não se decompõem, não sofrem uma reação de decomposição nas condições ambientes. Na verdade, dois ácidos instáveis são muito importantes. Eu acabei incluindo aqui três, mas sem dúvida os dois primeiros são os dois que geralmente são abordados em provas. Ácidos instáveis são aqueles que sofrem decomposição nas condições ambientes. Como eu te disse, os dois mais importantes são o ácido carbônico e o ácido sulfuroso, que nós já até havíamos falado deles, né? Porque eles são exceção naquela regrinha do Linus Pauling, né? 3 menos 2 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 1 é para ser moderado, mas na verdade eles são fracos, e até uma das explicações que nós podemos dar para justificar o fato deles serem fracos é exatamente o fato deles serem instáveis e acabam se decompondo. O caso do ácido carbônico se decompõe em água e CO2. E o caso do ácido sulfuroso se decompõe em água e SO2. Essa setinha para cima significa que está havendo liberação de gás, o gás carbônico e o SO2, o dióxido de enxofre. Mas nós temos também aqui o ácido tiosulfúrico, lembra por que tio? Porque ele vem do ácido sulfúrico, H2SO4, aí diminui um oxigênio, aumenta um enxofre, H2S2O3. A gente acrescenta o prefixo tio. Nós vimos isso na nomenclatura. Então, o ácido tiosulfúrico também é instável. Ele se decompõe em água, SO2 e enxofre. O SO2 com setinha para cima é o gás, e o enxofre sólido com setinha para baixo indica que forma um corpo de fundo, um corpo de chão, também chamado aí de precipitado. Ocorre a formação de um precipitado. Então está aqui três ácidos instáveis, principalmente o carbônico e o sulfuroso, mas o tiosulfúrico também é instável. Eu já vi algumas questões que colocam esses ácidos instáveis, principalmente o carbônico e o sulfuroso, como voláteis pelo fato deles se decomporem e acabarem produzindo gases. Mas isso são critérios diferentes, né? Aqui nós estamos classificando quanto à estabilidade, não tem nada a ver quanto à volatilidade. Porque quanto à volatilidade, o próprio ácido passa de líquido para vapor, que são os ácidos voláteis. Já aqui, quanto à decomposição, os ácidos instáveis, eles acabam se decompondo, originando outras substâncias. É uma reação química. E um ácido volátil é um fenômeno físico. Ele apenas passa de líquido para vapor. E aqui é um fenômeno químico. Uma reação química está acontecendo porque outras substâncias estão sendo formadas. Vou mostrar agora um último critério de classificação dos ácidos. O último critério de classificação dos ácidos, o sexto critério, é quanto ao número de elementos. É um critério que na prática não tem uma importância, mas existe essa classificação. Quanto ao número de elementos, os ácidos podem ser binários, ternários e quaternários. Ácido binário é aquele que tem dois elementos químicos diferentes. H2S tem um hidrogênio e um enxofre. HF, HBr, HI, se tem dois elementos químicos diferentes, o ácido é binário. O ácido é ternário quando ele tem três elementos químicos diferentes. O ácido sulfúrico tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. O ácido bórico, por exemplo, tem o hidrogênio, o boro, o oxigênio. O ácido cianídrico, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. E os ácidos quaternários são aqueles que têm quatro elementos químicos diferentes. O HOCN, quatro elementos químicos diferentes. O ácido
Aqui o ferro tem NOx mais 3, é o ferricianídrico, o ácido ferricianídrico e o ácido ferrocianídrico. Hidrogênio, ferro, carbono, nitrogênio. 4 elementos químicos. Hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio. Então é um critério que não tem uma utilidade prática, por isso que eu deixei por último. Quanto ao número de elementos, os ácidos podem ser binários, secundários, ou podem ser binários, desculpem, ternários ou quaternários. Nós vamos agora aprender como fazer a fórmula estrutural plana e a fórmula de Lewis dos ácidos. Vamos treinar aqui fazendo a fórmula estrutural plana, também chamada de fórmula de Kekulé, para alguns ácidos, para os ácidos mais importantes, para que você aprenda o procedimento. Vamos fazer isso aqui, começando pelo ácido carbônico. Então, qual é a regra? Você começa ligando os hidrogênios aos oxigênios. Lembre-se que só tem aqueles dois ácidos, o H3PO2 e o H3PO3, que nem todo hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio, e eu, inclusive, já fiz a fórmula estrutural plana dos dois. Então, vamos fazer aqui o ácido carbônico. Como é que você vai começar? Você vai começar, já que ele tem dois hidrogênios, os dois hidrogênios estarão ligados aos oxigênios. E o carbono é o elemento central. Então, vamos fazer. Hidrogênio se liga ao oxigênio, que se liga ao carbono, e o outro hidrogênio também se liga ao oxigênio. Então, nós temos aí já os dois hidrogênios ionizáveis. Está faltando ainda, ó, um oxigênio, é o H2CO3, né? H2CO3. O hidrogênio é monovalente, o oxigênio é divalente, mas o carbono é o quê? Tetravalente. Então, como é que eu ligo esse outro oxigênio que está faltando? Muito bem, um C dupla O. Está aí a estrutura do ácido carbônico. Isso aqui é a fórmula estrutural plana, ou estrutura de Kekulé, tá certo? Vou escrever aqui, ó. Fórmula estrutural. É a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, você não precisa colocar os elétrons não ligantes. Agora eu vou fazer a mesma fórmula, HOC dupla OH, e vou completar os pares de elétrons. Ó. O oxigênio tem 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Essa estrutura aqui, ó, que eu coloco os pares de elétrons, ela é chamada de fórmula eletrônica. Ou ainda, fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis. Ok? Essa é a fórmula estrutural ou estrutura de Kekulé. Então é relativamente fácil você fazer tanto a fórmula estrutural como a fórmula eletrônica de um oxiácido. Vamos para o H2SO3. Ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Então vou começar. HOSOH. Então os dois hidrogênios têm que estar ligados ao oxigênio. Fizemos H2SO2. Só que nós temos H2SO3. E aí, como a gente vai ligar esse outro oxigênio no enxofre? Lembrando que a partir do terceiro período em diante, vocês estudam isso na parte de ligações químicas, os átomos podem expandir o octeto, ou seja, ter mais de 8 elétrons na última camada. Se você fosse já fazendo aqui a de Lewis, ó, que é a fórmula eletrônica, o que é que você vai perceber? HOSOH. Se você olhar, os oxigênios já estão com 8 elétrons, o enxofre até agora está com 4 elétrons, ok? Ele pode expandir o octeto quando for necessário. Mas como é que a gente vai fazer então o H2SO3? Vamos fazer semelhante ao ácido carbônico. Vamos colocar uma dupla ligação, porque aí o enxofre, se eu colocar aqui, ó, uma dupla ligação e colocar os elétrons do oxigênio,
o oxigênio vai ficar com 2, 4, 6, 8. E o próprio enxofre também com 2, 4, 6, 8. Então tá aí o H2SO3, até agora com todos os átomos obedecendo ao octeto. Mas lembre-se que o enxofre eu já posso expandir o octeto quando isso for necessário, já que ele está no terceiro período da tabela periódica. Todos os átomos do terceiro período em diante, do segundo período e do primeiro, você não pode expandir o octeto porque os átomos têm um raio pequeno, não comportariam mais de 8 elétrons na última camada. Ou então, você pode dizer diferente, só tem os subníveis S ou S e P, que no máximo acomodam 8 elétrons. A partir do terceiro período, além dos subníveis S, P, tem também o D, o F, então já é possível ter mais de 8 elétrons na última camada. Se nós já fizemos o ácido sulfuroso, fica fácil agora você fazer o ácido sulfúrico, porque você vai ter que acrescentar um oxigênio a essa estrutura. Então vamos lá. Como é que você pode fazer? Você pode fazer assim, H. Vou colocar aqui, ó, essa dupla ligação, mas ainda está faltando um oxigênio para colocar. Alexandre, eu posso colocar uma dupla e colocar o oxigênio? Pode. Você pode fazer isso, mas se você for contar, ó, o enxofre 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ele estaria com 12 elétrons na última camada. Pode acontecer isso? Pode. Agora, você pode fazer o H2SO4 assim, expandindo o octeto. Aqui é como a gente chama de expansão do octeto. Mas você pode transformar essas duplas ligações numa ligação coordenada, que é aquela que a gente representa com a setinha. Então eu poderia ter essa estrutura aqui, ó. H, setinha. Agora, se você observar, eu estou obedecendo ao octeto, porque o enxofre está com 2, 4, 6, 8. Então, para os elementos que podem expandir o octeto, você pode colocar uma dupla ligação nos oxigênios ou uma ligação coordenada. Agora eu estou obedecendo a regra do octeto, ok? E eu vou até fazer o seguinte, vou colocar agora os pares de elétrons para que você perceba isso, ó. O oxigênio está com 2, 4, 6, 8, aqui também com 8, e agora 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. E aqui, se eu for colocar os pares de elétrons nesses oxigênios da dupla ligação, me diga, será que eu tenho que colocar 3 pares, como eu coloquei ali? Não, porque já tenho 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Em outras palavras, quando você transforma uma dupla ligação numa ligação coordenada, é como se você fizesse uma ressonância. Você deslocalizasse o par de elétrons, ó, para o oxigênio. Quando você deslocaliza o par de elétrons para o oxigênio, essa seta, ela representa exatamente a movimentação de um par de elétrons. Você vai estudar ressonância com grande profundidade na parte de ligações e também na química orgânica. Então, esse par de elétrons se deslocaliza e aí nós temos agora, no lugar de 2 pares, o oxigênio fica com 3 pares de elétrons não ligantes. Então está aqui as estruturas de Lewis, já que eu acabei colocando o par de elétrons do ácido sulfúrico, do ácido sulfuroso e do ácido carbônico, ok? Para os elementos do terceiro período em diante, você, quando necessário, pode colocar uma ligação coordenada, que é um par de elétrons, ou uma ligação dupla, que aí, nesse caso, você faz uma expansão do octeto. Vamos fazer para mais 3 ácidos, para que você fique bem seguro em relação a esse conteúdo. Resolvi aqui fazer a fórmula de Lewis, que aí a gente aproveita e já coloca os pares de elétrons não ligantes de 5 ácidos.
ok? Então vamos lá começar pelo ácido fosfórico, o H3PO4. Como é que você vai fazer? São 3 hidrogênios ionizáveis. Não importa como vai ficar o desenho, você está fazendo a fórmula estrutural plana desses ácidos, né? Então, H3PO4, eu vou fazer assim, ó, hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a oxigênio, já vão 2, são 3, então coloquei já 3 hidrogênios ligados ao oxigênio. Até agora está o quê? O H3PO3. Se você colocar os pares de elétrons não ligantes do oxigênio, até agora está ok. Mas o fósforo até agora tem 2, 4, 6. Você sabe que o fósforo está na família 5A, família 15. E até agora, ó, você só envolveu 3 elétrons do fósforo, né? Com ligação covalente normal, um átomo entra com um elétron e o outro átomo entra com outro elétron. Até agora você usou 3 elétrons do fósforo. Ainda tem 2 elétrons. E ainda falta um oxigênio ali para eu fazer a estrutura do fósforo. Aí você tem 2 opções. Se você quiser obedecer a estrutura do octeto, né? A regra do octeto, desculpem, você coloca uma ligação coordenada e coloca o último oxigênio. Daqui a fórmula do H3PO4. Se eu quiser expandir o octeto, porque o fósforo está no 3º período da família 5A, da família 15. É como se você trouxesse aqui, ó, um par de elétrons desses para cá. Então, como é que vai ficar agora o ácido fosfórico? HOPO, H. Até aí tá tudo ok, né? E agora, no lugar desse oxigênio com a ligação coordenada, eu coloco uma dupla ligação. E agora não são mais 3 pares, só são 2. Se você contar, o oxigênio está com 8 e o fósforo está com quantos? 2, 4, 6, 8, 10. Posso fazer isso sempre? Não. Só posso fazer isso do 3º período em diante. Por exemplo, o nitrogênio, no ácido nitroso, HNO2, ou no ácido nítrico, HNO3, você não pode expandir o octeto. E o nitrogênio está no 2º período. O cloro está no 3º período. Você pode expandir, ok? Então aqui o cloro é mais 1, ácido hipocloroso. Aqui ele é mais 3, ácido cloroso. Aqui ele é mais 5, ácido clórico. E aqui ele é mais 7, ácido perclórico. Vamos fazer as fórmulas desses ácidos aí. Como é o HClO? O HClO você pode fazer assim, ó. Só tem um hidrogênio ionizável, né? Então o hidrogênio tem que vir ligado ao oxigênio. Você vai fazer assim, ó. Fazer aqui com o pincel preto. HOCl. HClO. Agora o hidrogênio está ligado ao oxigênio, porque é um hidrogênio ionizável. Vamos colocar os pares de elétrons, ó. O cloro, 2, 4, 6, 8. Tá aí o HClO. É bom fazer um, porque agora você já tem uma ideia de como fazer os outros. Como é que eu vou fazer o HClO2? Colocar mais um oxigênio nessa estrutura. Se você quiser, você pode pegar uma ligação coordenada. Lembre-se que uma ligação coordenada, um único átomo entra com um par de elétrons. Então, eu posso fazer o HClO2 assim, ó. HOCl. Vou colocar mais um oxigênio. E posso colocar esse oxigênio através de uma ligação coordenada. Está aqui o HClO2. Se eu quiser, como é que eu posso fazer o HClO2? HOCl, fazendo uma dupla ligação. Lembre-se que quando eu posso expandir o octeto, aonde tem uma ligação coordenada, é como se um par de elétrons do oxigênio, que no caso lá são 3, ó, viesse agora formar dupla ligação, por isso que só ficam 2. Se você contar lá em cima, o cloro, 2, 4, 6, 8. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui está obedecendo o octeto, aqui está expandindo o octeto. Posso expandir o octeto para o HClO2? Posso.
porque ele está no terceiro período. Agora, como é que eu faço o HClO3? Acrescento mais um oxigênio, mesma coisa. Ou você faz uma ligação coordenada, ou você faz com uma dupla ligação. Vou fazer agora com o pincel azul, já que o espaço aqui está relativamente pequeno, eu coloquei 5 ácidos. Então vamos agora fazer o HClO3. HClO3. Vou colocar para baixo aqui essa dativa. Só por questões de espaço. Você coloca onde quiser, para frente, não interessa. Aí, ó. Então tá aí o HClO3. HClO3. Veja que o cloro está obedecendo ao octeto. 2, 4, 6, 8. Como é que eu faço a expansão do octeto dele? Vamos lá. HOCl. Basta transformar as ligações coordenadas em ligações duplas. E agora no oxigênio que tem a dupla, você não coloca mais 3 pares de elétrons como tinha lá, só coloca 2. Porque lembre-se que é como se um par de elétrons viesse constituir aqui a dupla ligação. Quantos elétrons tem o cloro aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você está expandindo o octeto para o HClO3. E agora quem me ajuda a fazer o HClO4? Você vai pegar essa estrutura aqui, ó, e colocar mais um oxigênio através de uma ligação coordenada. Podemos dizer que vai ficar assim, ó, HOCl, O, e agora também O. Observe que o cloro está obedecendo ao octeto. O cloro, que é o átomo central aí, ó, ele está com 8 elétrons. Como é que eu faço a expansão do octeto? Você pode pegar um par de elétrons de cada oxigênio desse, ó, e transformar numa ligação dupla. Aí nós teremos a seguinte estrutura. HOCl, O, com ligações duplas. O oxigênio não pode expandir o octeto, porque ele é do segundo período. O oxigênio sempre tem 8 elétrons em qualquer estrutura da lousa. O cloro na estrutura de cima está com 8 elétrons. O cloro na estrutura de baixo está com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 elétrons. Ele pode fazer isso sim, porque ele tem subníveis S, P e D. S2, P6, D10, o número máximo de elétrons que cada subnível pode comportar. Então, está aí a estrutura de Lewis, já que eu coloquei os pares de elétrons não ligantes para o ácido fosfórico e o HClO, o HClO2, o HClO3 e o HClO4, ok? Beleza? Então, com isso, fazendo essas estruturas de Lewis e também a fórmula estrutural, bastava você tirar os pares de elétrons. Eu quero fazer de mais 2 para que realmente você fique sabendo a construir essas fórmulas estruturais e as fórmulas de Lewis para os principais ácidos que podem aparecer. Vamos fazer para mais 2. Vamos então fazer a fórmula de Lewis para esses 2 últimos ácidos. O ácido nitroso e o ácido nítrico. Vamos lá. Um hidrogênio ionizável. Vamos ligar o hidrogênio no oxigênio e esse no elemento central, que é o nitrogênio. HNO. Falta mais um oxigênio ainda. O oxigênio aqui já está com 8. Lembre-se que o nitrogênio, mais uma vez eu falo, é da família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Até agora você só usou 1. Ainda tem 4 pares de elétrons aqui. Né? 2, 4, 5. Porque na ligação covalente normal, ele entra com 1 elétron. E nós temos ainda outro oxigênio para acrescentar. Como é que eu posso acrescentar um oxigênio a um átomo? Eu posso fazer uma dupla ligação. Se você acrescentar o oxigênio fazendo uma dupla, o nitrogênio vai ficar com 2, 4, 6, 8. E esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Então está aí o HNO2, ok? Que se você quiser fazer a estrutural, é só tirar
os pares de elétrons não ligantes. Cuidado, o nitrogênio é do segundo período da tabela periódica. Você não pode expandir o octeto, porque ele só tem subníveis sp, ok? Agora, como é que a gente coloca mais um oxigênio? Ó, nós vamos pegar, será que eu posso transformar numa dupla? Será que eu posso fazer isso aqui, ó? Como a gente fez lá com o cloro, a gente colocava uma dupla ligação? Cuidado, por isso que eu escolhi esses dois exemplos, né? Que o aluno pode cometer esse erro aqui, ó. Ele pode pegar esse par de elétrons e colocar o outro oxigênio que está faltando, porque agora é HNO3, numa dupla ligação. Se você fizer isso, o nitrogênio vai ficar 2, 4, 6, 8, 10. Essa estrutura, ela está errada, isso está errado, porque o nitrogênio, ele é do segundo período da tabela periódica e, portanto, não pode expandir o octeto. Olha a importância, né? Se fosse o cloro ou o fósforo, que é da mesma família do nitrogênio, o fósforo, só que ele já é do terceiro período, ele poderia expandir o octeto, mas o nitrogênio não. Então, qual é a saída? Como é que eu pego esse par de elétrons e ligo o oxigênio sem expandir o octeto? Não é através de uma dupla, é através de uma ligação coordenada. Então, você faz assim, ó, H-O-N-O, coloca uma ligação coordenada. Se você fizer isso, aí sim, conte agora os pares de elétrons do nitrogênio. 2, 4, 6, 8. E o oxigênio lá de cima, 2, 4, 6, 8. Ok? Então, está aqui a estrutura correta, isso está correto, né? Porque tem que obedecer o octeto. Se você quiser fazer a fórmula estrutural, como é que fica o ácido nítrico? H-O-N dupla O, ligação coordenada O. Então tá aí a fórmula de Lewis e a estrutural do ácido nítrico e do ácido nitroso, com muito cuidado, porque você não pode colocar duas duplas no nitrogênio, no caso do ácido nítrico. Com isso, nós finalizamos essa primeira parte do nosso módulo 6, que é um módulo muito amplo, muito importante, que foi a parte dos ácidos. Um grande abraço, a gente se vê, vimos o conteúdo com profundidade, porque é assim que a gente vem fazendo em todas as frentes do nosso curso. Um grande abraço, tchau, até a próxima, continuando esse módulo depois com o estudo das bases.